Olá, seja bem-vindo hoje. Vamos explorar a importância da Bíblia Sagrada, desde a sua escrita antiga até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Tenho certeza de que você encontrará informações valiosas e interessantes sobre esse tema tão relevante. Então, vamos começar. No passado, antes da invenção da imprensa, os livros eram copiados manualmente. A Bíblia Sagrada não era exceção. Ela foi escrita e transmitida ao longo dos séculos, através de cópias manuscritas. Inicialmente, a transmissão era feita oralmente por meio de sonhos e visões. No entanto, a partir do momento em que Moisés recebeu a ordem de escrever, a Bíblia passou a ser registrada por escrito. Moisés foi o primeiro autor bíblico a escrever os livros da Bíblia. Aproximadamente 600 ou 700 anos após Abraão, considerado o pai do povo hebreu. Antes de Moisés, os ensinamentos eram transmitidos oralmente de pai para filho. No entanto, Deus percebeu que era perigoso confiar apenas na memória e instruiu Moisés a registrar os ensinamentos em forma escrita. O nome Bíblia, que significa livro sagrado, só começou a ser utilizado na época cristã. Antes disso, a Bíblia era chamada de Escritura Sagrada, as Sagradas Escrituras, ou a Lei e os Profetas. Jesus costumava se referir às Escrituras Sagradas como a Lei e os Profetas, e citava trechos delas em seus ensinamentos. A Bíblia Sagrada era considerada a base da cultura hebraica, transmitida de geração em geração. Ela era valorizada e reverenciada, e seu estudo era incentivado para a educação das crianças. Os pais eram instruídos a ensinar a lei aos seus filhos e a escrever as palavras da lei em seus umbrais e portas. Antigamente, os livros eram escritos em forma de rolo, conhecidos como pergaminhos ou papiros. Os pergaminhos eram feitos de couro de animal curtido, enquanto os papiros eram feitos de uma planta chamada papiro. Esses formatos eram utilizados não apenas para a Bíblia Sagrada, mas também para outros livros da época. Os livros eram copiados à mão e o processo de escrita era cuidadoso e reverente. Os copistas evitavam tocar nas letras com seus próprios dedos, utilizando uma mão artificial chamada iade para percorrer o texto. Além disso, eles trocavam a tinta e utilizavam uma pena especial ao escrever o nome de Deus, mostrando reverência ao nome sagrado. Com o tempo, os pergaminhos e papiros foram substituídos pelo formato de caderno, conhecido como codex ou códice. Essa mudança ocorreu por volta do século IV depois de Cristo, e é o formato que conhecemos hoje para os livros. No entanto, antes da era digital, os livros eram produzidos nesse formato de caderno. Até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, a cópia mais antiga da Bíblia hebraica datava do século X depois de Cristo. Isso significava que havia um intervalo de quase 1000 anos entre o original e as cópias disponíveis. No entanto, com o achado dos manuscritos do Mar Morto, essa lacuna foi significativamente reduzida. Os manuscritos do Mar Morto são cópias antigas dos livros do Antigo Testamento, que datam de aproximadamente 270 a.C. até 70 d.C. Esses manuscritos foram encontrados em 1947 e 1950, em cavernas próximas ao Mar Morto, e são considerados uma das descobertas mais importantes para a arqueologia bíblica. A comparação entre os manuscritos do Mar Morto e as cópias da Bíblia hebraica da Idade Média confirmou a fidelidade do texto massorético em cerca de 80% a 90%. As diferenças encontradas nos restantes 10% a 20% não alteram de forma significativa o conteúdo bíblico. Por exemplo, algumas palavras ou versículos podem variar, mas isso não afeta as doutrinas ou compreensão geral da Bíblia. Além disso, os manuscritos do Mar Morto ajudaram a confirmar a autenticidade dos livros do Novo Testamento, como o Evangelho de João. Antes desses achados, alguns críticos argumentavam que o Evangelho de João era uma obra falsa, escrita por volta do século III ou IV. No entanto, com a descoberta de um fragmento do Evangelho de João datado do século II, essa teoria foi refutada. A Bíblia Sagrada é um livro de extrema importância, seja do ponto de vista religioso, histórico ou literário. Ao longo dos séculos, ela foi copiada e transmitida com reverência e cuidado. Os manuscritos antigos, como os encontrados no Mar Morto, confirmam a fidelidade do texto bíblico e permitem que tenhamos acesso ao conteúdo original com alta precisão.
É importante lembrar que a Bíblia Sagrada não é apenas um livro. Ela é considerada por muitos como a Palavra de Deus, um guia espiritual e uma fonte de sabedoria. Seu estudo e compreensão são fundamentais para aqueles que desejam se aprofundar nas questões religiosas e desenvolver sua espiritualidade. Espero que você tenha apreciado este breve resumo sobre a Bíblia Sagrada e que tenha adquirido conhecimentos valiosos sobre a importância dela. Se você está interessado em continuar aprendendo, fique de olho nas próximas postagens, onde abordaremos outros temas relacionados à Bíblia, teologia e religião. Até a próxima!